Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é ponto de pólvora. Quando usar? A prática do ponto de pólvora é muito antiga no ritual da Umbanda e eu me lembro que desde a primeira terreira que eu fui quando eu era pequeno, eu já via, aliás, a prática do ponto de pólvora. Quando eu falo em ponto de pólvora, a primeira coisa que eu recomendo, que eu acho muito, muito importante, é a questão da segurança. Eu recomendo muito que as pessoas tomem cuidado, tanto o médium que vai fazer o ponto de pólvora, como o consulente que vai receber o ponto de pólvora. Então eu recomendo que as pessoas não coloquem o rosto perto, as pessoas tenham cuidado com o cabelo, rosto, roupa, para evitar acidentes. Infelizmente eu já vi alguns acidentes e é muito ruim, porque é pólvora, é fogo, é calor e pode causar queimaduras muito sérias. Bom, quando a gente fala em ponto de pólvora, algumas pessoas não imaginam o que seja. Existem hoje terreiras que têm rituais mais modernos e não fazem ponto de pólvora. Mas no que consiste o ponto de pólvora? Consiste na pessoa riscar um ponto, de preferência numa madeira. Algumas pessoas riscam direto no chão, no piso, e riscam um ponto específico para a queima da pólvora. Inclusive existe até um ponto cantado que é assim, ó. Só queima ponto é quem pode queimar. Só queima ponto é quem pode queimar. O meu ponto é seguro, meu pai, Oxalá. E existem variações desse ponto, mas existe todo um ritual específico para fazer o ponto de pólvora. Começando pelo ponto. Bom, não é um ponto qualquer, não é uma grafia qualquer, não, é um ponto específico que é riscado com uma pemba batizada, uma pemba fluidificada, energizada. Depois se coloca sobre aquele risco, sobre aquele ponto, uma trilha de pólvora contínua. Como exemplo, eu vou dar. Normalmente os caboclos fazem, riscam, aliás, uma flecha. Então, coloca-se uma trilha de pólvora contínua desde da seta, da parte de cima da pólvora até a parte de baixo. Então, isso é muito importante. O ponto de pólvora ele tem que ser contínuo. A trilha tem que ser contínua. Para que quando a pessoa vá atear fogo, que ele queime sempre de trás para frente, em direção à pessoa que está recebendo. Normalmente essa pessoa fica de costa e um pouco afastada. Bom, aos poucos durante o vídeo eu vou falando das experiências que eu tenho com um ponto de pólvora. E aí a gente sabe que no momento que a pólvora ela queima, que existe aquela explosão da pólvora, existe um fenômeno que expande o ar. Eu não sei agora o nome desse fenômeno, eu sabia. Isso é ciência, tá, gente? Isso aí não é religião. A mesma pólvora que é usada para detonar uma dinamite, que é usada na cápsula de uma bala de revólver. Então a gente sabe que aquilo ali é uma coisa perigosa, né, como eu falei para vocês. E existe uma expansão do ar ali. E os guias nos ensinam que no momento que o ar se expande,
aquela onda de expansão do ar ocorre durante a explosão da pólvora, os espíritos que são mais densos, mais materializados, que têm um perispírito mais materializado, eles são arrastados para longe. E as energias negativas, miasmas, formas, pensamentos negativas, que são energias mais densas, mais materializadas, também são rompidas, quebradas no momento que o ponto de pólvora é feito. É lógico que existe, principalmente nas obras de Ramatiz, Magia de Redenção, eu acho que um dos livros que fala sobre essa técnica do ponto de pólvora de uma maneira bem explicada mesmo é no livro Magia de Redenção de Ramatiz. Mas quem conhece aí as obras de Ramatiz pode procurar que normalmente em mais de uma obra do Ramatiz ele fala da importância do ponto de pólvora. Bom, então eu vou repetir, no momento que a pólvora que ateamos, né, que colocamos fogo na pólvora, a pólvora ela explode, ela pega fogo, o ar expande e aquela energia ela faz com que os espíritos, aquela expansão do ar, vamos dizer assim, para que vocês possam entender melhor, faz com que os espíritos mais densos, os obsessores, espíritos trevosos, sejam arremessados para longe. Então, uma coisa que eu sempre digo, a gente não tem que se preocupar com os guias de luz, porque o ponto de pólvora, ele não causa nenhum prejuízo a um espírito de luz, a um espírito evoluído, porque ele tem uma densidade muito menor, é um espírito mais evoluído, então ele não tem a densidade materializada, né? O perispírito desses espíritos não é tão materializado quanto dos espíritos que são mais atrasados, né? Os obsessores, espíritos trevosos, quiumbas e etc. E o mesmo acontece com as energias mais densas, como o pessoal chama aí de miasmas, formas de pensamentos, etc. Então é isso aí que acontece, gente. Aí uma pergunta assim que sempre o pessoal faz: quando a gente deve usar esse ponto de pólvora? Devemos usar, eu acredito assim, quando o ambiente está muito carregado. Então eu já fui em terreiras de Umbanda, isso eu tô falando aí botar aí no mínimo 30 anos, tá, gente? Eu comecei a frequentar muito cedo a Umbanda, desde pequeno, porque a minha família, por parte de mãe, os meus avós maternos eram umbandistas. Então, basicamente, na casa onde eu morava, havia uma terreira de Umbanda ali, entre posso dizer, entre a cozinha e o quarto da minha mãe, mais ou menos isso. Que eu me recordo que eu andava de bicicleta, aqueles triciclos, né? Aquelas bicicletas de 3 rodinhas, dentro do salão da corrente que tinha na casa do meu avô. Do salão da terreira, aliás, que tinha na casa do meu avô. Bom, então, quando o ambiente está muito carregado, as pessoas, aqueles médios antigos, sacerdotes mais antigos, dirigentes mais antigos, usam um ponto de pólvora para dar uma amenizada no ambiente. E também existe vários casos que a pessoa está sofrendo uma obsessão muito forte e o espírito não larga daquela pessoa ali, está agarrado ali naquele indivíduo, naquela vítima. E aí é comum os guias às vezes usarem um ponto de pólvora. E no momento que o ponto de pólvora é feito, o espírito, por ser denso, ele vai ser separado, ele vai ser arremessado para longe daquela pessoa ali. E aí depois, é claro que a espiritualidade toma conta disso aí. Bom,
Uma outra coisa que eu acho importante é assim, ó, o ponto de pólvora não funciona sozinho, tá, gente? Isso é uma coisa que eu sempre digo aí, as pessoas às vezes não compreendem. Não é tu chegar lá, achar um ponto na internet, hoje em dia é muito simples tu procurar na internet, eu quero saber um ponto de pólvora que eu posso riscar. Não, mas não é assim que funciona, tá? Então, sempre tem que ter a permissão do da pessoa que vai fazer o ponto de pólvora, do médium. Sempre é um médium, um dirigente espiritual, um sacerdote. E, por quê? Porque vai ter que ter uma cúpula espiritual, vai ter que ter uma equipe espiritual, melhor dizendo, ali, que vai auxiliar. Não é só tu riscar assim, eu tenho que fazer um ponto de pólvora, vou riscar e pronto. Não, eu acredito, eu tenho como crença que não é assim. Tem que ter ali uma ajuda espiritual. Vai ter guias, né, que vão participar desse processo para fazer essa limpeza, para trazer esse equilíbrio. Então, bem, uma coisa que eu me lembro muito, eu não sei se agora o pessoal faz, né? Porque a Umbanda mudou muito. Eu tenho 35 anos de terreira só de Umbanda, e eu tenho. Esse ano eu vou fazer 50 anos, então as terreiras de Umbanda aqui da minha cidade, do estado do Rio Grande do Sul, usavam, como eu falei, muito o ponto de pólvora. Então eu fazia até uma brincadeira, dizia assim: não, daqui a pouco o pessoal vai ter que ter um barril de pólvora. Porque havia terreiras que o pessoal fazia parava a terreira, começava abrir os trabalhos, começava lá o saudação aos orixás, o caboclo chefe da casa se manifestava, e aí os outros dos caboclos dos outros médiuns se manifestavam, e aí davam um passe, e aí as pessoas tinham aquela ideia assim: bom, a gente deu o passe, eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Só que esse tipo de coisa não é muito usado atualmente. É uma prática muito antiga, é um pensamento, é uma crença muito antiga, mas eu vou explicar para vocês. Aí davam o passe, e aí o pessoal tinha aquela ideia de que tanta gente ali tomando passe, recebendo uma limpeza, então as pessoas acreditavam que ficava ali muita energia negativa, obsessores, e aí eles paravam os tambores, né, e faziam um ponto de pólvora, aqueles pontos de pólvora grande mesmo, né, de mais de 1 metro, como eu já vi, para limpar toda a área da corrente, e aí depois fazia um ponto de pólvora na frente da assistência para limpar a assistência. Às vezes fazia um outro ainda lá na porta da rua. Então, assim, eu sempre dizia: pô, esse irmão, esse dirigente tem que ter um barril de pólvora lá, porque era pólvora e pólvora, é fogo e fogo, né? Eu chegava até a achar graça de algumas coisas. Bom, eu não estou aqui desrespeitando, né, a tradição de ninguém, são tradições antigas, e eu posso dizer que eu venho de uma tradição antiga de Umbanda. Eu recebi muitos ensinamentos de pessoas muito antigas que eu sei que tem fundamento. E eu sei que o ponto de pólvora tem um fundamento. Mas aí entra outra questão, assim, que eu gosto de falar, que as pessoas chegavam nos terreiros de Umbanda, e ainda hoje chegam, e estão muito carregadas, tá? Né? Horrivelmente carregadas. As pessoas estão na última ali, a gente já nota, mesmo aquela pessoa que não tem tanta sensibilidade, que não tem nenhuma vidência, nenhuma intuição mediúnica, as pessoas vão sentir que aquela pessoa está extremamente carregada. Tanto de energias ruins, às vezes até de obsessores, de quiumbas. E essas pessoas recebiam um ponto de pólvora. Então ia lá o guia, né, e pegava lá
um potinho, e aí botava pólvora, fazia aquele ponto de pólvora, às vezes não, nem riscava um ponto nenhum, só botava uns pontinhos ali com a pemba, e faziam e ateavam fogo nos pontinhos, ou só uma flecha, não tinha necessariamente um ponto elaborado. E aí fazia e aquela pessoa já melhorava, né? Porque a gente via que ela estava super carregada. E aí tá. Aí quando a gente via, chegava no outro sábado, porque normalmente as terreiras de Umbanda eram de 7 em 7 dias, né? Todos os sábados lá, das 8 às 11, das 8 à meia-noite, tinha terreira. Eu me lembro que aquela mesma pessoa que chegou carregada voltava, e aí a gente tava. Eu, pelo menos, né? Na minha inocência, eu esperava que aquela pessoa tava bem, né? Ela veio ali só para complementar. Não, a pessoa tava carregada de novo, na última. E aí me perguntaram, mas como isso? A pessoa recebeu ali um ponto de pólvora, saiu daqui super bem. Aí eu consegui entender, até os guias me explicaram o seguinte: gente, não adianta a pessoa chegar no centro espírita, vai ali, conversa com o guia, recebe passe, o guia dá passe, o guia faz ponto de pólvora, o guia vai lá e faz um cruzamento com pemba, dá um pouco de bebida, a pessoa bebe, e aí se tem algum obsessor, aquele obsessor ele é retirado dali, ele é separado, apartado da pessoa, aí a pessoa já se sente melhor, mas se a pessoa não mudar, então aquela pessoa que continua fazendo as mesmas coisas erradas, principalmente uma coisa que eu via muito é aquelas pessoas que infelizmente tinham problemas de alcoolismo, que usavam algum tipo de droga ou tinham qualquer outro tipo de problema. Então faziam o ponto de pólvora. Eu estou falando do ponto de pólvora, mas muitas vezes era uma sequência de fundamentos, passe, ponto de pólvora, e isso e aquilo, e a pessoa melhorar, a pessoa saía melhor, e no outro sábado estava ali a pessoa com o mesmo problema ou pior. Por quê? Porque a pessoa não mudava os seus hábitos. É por isso que eu digo assim, olha, gente, não adianta, isso é o meu jeito de ver, de entender as coisas, não adianta só chegar no terreiro de Umbanda, no centro espírita kardecista, e fazer um monte de coisa, e faz oração, e dá paz, e não sei o que, e o guia vem, e incorpore bens, e dá conselho, e aí a pessoa sai melhor. Aí a minha impressão, né, mais ou menos eu entendo um pouco disso, porque eu já trabalhei em mesa kardecista, parece que o obsessor, está esperando a pessoa na esquina ali. Ou está esperando a pessoa lá na porta da casa dela, porque a pessoa não vai mudar. Não adianta só fazer o trabalho. É por isso que eu botei quando usar, né? O título é ponto de pólvora, quando usar. Porque não adianta só tu chegar e fazer um trabalho espiritual e a pessoa melhora naquele momento, naquele instante ali, e aí depois continua cometendo os mesmos erros, as mesmas bobagens, e aí ela se torna novamente uma presa fácil para qualquer obsessor, ou para o mesmo obsessor, ou para a mesma falange de obsessores, já digamos assim, exagerando um pouco, né? E muitas vezes nem é exagero, às vezes as pessoas não têm um obsessor, tem uma falange ali, tem uns 2, 3 obsessores, porque a pessoa faz um monte de coisa errada. Então isso aí é complicado. Isso é muito complicado e aí não adianta. Não vai adiantar o ponto de pólvora, ele vai ter o efeito ali naquele momento, o passe, o trabalho todo, o esforço todo do guia espiritual, do médium e etc. Então isso é uma coisa que eu quero deixar também para vocês aqui nesse vídeo. O ponto de pólvora é bom? Sim, é bom. Eu não gosto de usar muito o ponto de pólvora, e eu já vou explicar por quê. Mas em alguns casos, assim, no último caso, é como se fosse uma carta na manga que eu tenho. Eu pego e uso o ponto de pólvora assim, para descarregar a casa, né? Aqui mesmo a terreira,
descarregar algum irmão. Uma outra, né, forma que é usada, que é usado, aliás, o ponto de pólvora, eu me lembro que alguns médiuns, claro, como eu sempre falo, tá? A pessoa tem que receber uma permissão, tem que estar preparada para fazer isso. Não é qualquer um, eu vi na internet, eu vou lá fazer. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Não tu piora a tua vida e estraga a vida da outra pessoa. Eu me lembro que eu já cheguei aí com o meu padrinho, que me batizou dentro da Umbanda. A gente ia para fazer limpeza na casa das outras pessoas e muitas vezes ele utilizava o ponto de pólvora. Então a gente ia preparado com nossas guias, né, com todos os utensílios, e eu camboneava ele, eu era cambono ou cambone dele, e, ele terminava sempre a limpeza, ou já começava a limpeza já fazendo um ponto de pólvora ali. E não só nas casas, às vezes nos comércios, nas propriedades das pessoas, às vezes o comércio mesmo, que é um lugar que entra e sai muita gente ali, né? Então, às vezes os lugares estavam carregados, que eu chegava a sentir assim, aquele aperto no peito, às vezes sentia até falta de ar, de tão carregado que estava. E tinha, não vou nem dizer felizmente, infelizmente tenho uma boa intuição e às vezes até evidência, então eu sentia e ouvia muito esse tipo de coisa aí. Espíritos mesmo negativos, sentia as energias negativas. Então eu e meu padrinho e vários médiuns, né, não só da nossa terreira, mas de várias terreiras aqui, era uma coisa comum aqui para nós, da nossa região, as pessoas os médiuns irem fazer limpeza na casa dos outros e utilizarem pontos de pólvora. Bom, por que hoje em dia eu não faço muito ponto de pólvora? Porque assim, eu passei pela mesa kardecista, então quando eu passei pela mesa kardecista, tá, isso não era eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, ó, eu não fazia parte de um kardecismo oficial, tá? Aquele ser espírito kardecista que é reconhecido pela FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Não, era um kardecismo misto. Mas mesmo assim era um kardecismo. Era um espiritismo. Então, assim, a gente tem uma ideia que aquele espírito, quando ele recebe o ponto de pólvora, ele é violentamente afastado da sua vítima. Então, o espírito é o algoz, tá? E a vítima é o consulente. Então, ele é violentamente afastado. Porque não tem como ele resistir. Por ser um espírito um pouco evoluído, um espírito muito negativo, o ponto de pólvora realmente afasta ele ali, né? Ele afasta ele da sua vítima. Então, o espírito, muitas vezes, a gente recebia informação dos guias, né, que o espírito ficava muito revoltado. Então, uma coisa, muitas vezes, essa não é a decisão mais certa a se fazer. Não porque ele vai ficar revoltado, vai ficar brabinho e vai querer me pegar. Não é por isso. É porque muitas vezes, dependendo do objetivo da casa, não é simplesmente mandar embora um obsessor, mas tentar encaminhar ele para um lugar onde ele vai receber uma doutrina e ele pode mudar a sua ideia, se transformar num espírito, né, melhor, querer mudar. Então não é só chegar ali naquele meliante e descer o cacetete nele e não dar chance para ele melhorar. Então assim, ó, eu já com o tempo de religião, eu já tenho uma ideia diferente. Então, se a gente, né, pode dar uma chance para aquele espírito, para aquele obsessor, bom, ó, eu vou te dar uma chance, tu tá fazendo coisa errada, não devia estar prejudicando essa pessoa, e eu vou te dar uma chance, chamar lá uma equipe socorrista, espíritos doutrinadores que vão te enviar para um lugar para tentar te ajudar. Então, eu aprendi, né, dentro da Umbanda Branca, dentro do kardecismo, que isso aí às vezes é viável. Claro que
Bom, para todo caso tem uma exceção, né? A gente sabe que tem espíritos que estão totalmente agarrados ao mal e não tem jeito. E aí a pessoa tem que partir para o uso da força, digamos assim. Né? Eu acho que o umbandista ele vai entender quando eu digo uso da força. Então é isso aí, pessoal. O ponto de pólvora é uma técnica muito boa, tá? Eu uso essa técnica com parcimônia. Não é sempre que eu acho que se deve usar, mas é uma carta na manga que nós, dirigentes médios umbandistas, temos. Gente, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é importante para nós, tá? E não esqueça de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Bom, gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.